Você já sentiu sua vida sendo controlada por um objeto minúsculo? Não, não é o controle remoto. É pior, o carregador de celular. Eu também achava que era só um fio, até o dia em que acordei e percebi que todos os carregadores da casa tinham desaparecido. Não era um roubo, não era um esquecimento. Era o meu marido com uma ideia que ele jurava que ia salvar o nosso casamento. E eu te garanto, você não vai acreditar no que aconteceu depois disso. Deixa eu te situar. Eu e meu marido estávamos naquela fase do casamento em que a rotina começa a engolir a gente. Trabalho, casa, redes sociais, notificações o tempo todo. Às vezes, a gente se via mais pelo reflexo da tela do celular do que olho no olho. E eu achava que estava tudo bem. Até aquele dia. Era uma terça-feira, dessas em que você só quer sobreviver até o fim do expediente. Acordei, fui pegar meu celular para ver as mensagens e... tela preta, sem bateria. Normal, pensei. Só preciso pegar o carregador. Só que, surpresa, o carregador não estava na mesinha de cabeceira, nem no escritório, nem na sala, nem no carro. E aí começou o desespero. Você já procurou algo que tem certeza absoluta que estava ali? Pois é. Eu revirei a casa. E quanto mais eu procurava, mais eu percebia. Não era só o meu carregador. Todos os carregadores tinham sumido. Notebook, tablet, Kindle, até o do aspirador de pó. Nada. Era como se um ladrão especializado em eletrônicos tivesse passado por ali durante a noite. Naquele momento, eu já estava começando a achar que estava ficando louca. Será que eu tinha guardado tudo em algum lugar e não lembrava? Será que alguém entrou em casa? Ou será que... Não, não podia ser. Foi quando eu ouvi o barulho da cafeteira. Meu marido, tranquilo, tomando café, como se nada tivesse acontecido. E aí, com aquele sorriso de quem aprontou alguma, ele solta. Hoje é o nosso detox digital. Confia em mim, vai ser bom pra gente. Eu ri, achando que era brincadeira. Mas ele estava falando sério. Muito sério. Eu tentei argumentar. Mas eu tenho reunião hoje. Mas eu preciso pagar contas. E se minha mãe ligar? Ele só dizia, é só um dia, vamos tentar. Você vai ver como vai ser bom. E aí, eu me vi numa situação que nunca imaginei. Sem celular, sem computador, sem nada. E de repente, o silêncio. Um silêncio que eu não ouvia há anos. O tic-tac do relógio, o barulho do vizinho, o som da rua. E eu ali, sem saber o que fazer com as mãos. No começo tentei entrar no clima. Vai que é uma experiência diferente, pensei. Mas conforme as horas passavam, a ansiedade começou a bater. E se alguém precisasse falar comigo? E se eu perdesse alguma coisa importante? E se... E aí, no meio desse caos interno, meu marido aparece com um tabuleiro de jogo antigo que a gente não usava há séculos. Vamos jogar? Eu quase disse não, mas... por que não? E ali, entre uma jogada e outra, a gente começou a conversar. De verdade. Sobre a vida, sobre sonhos, sobre coisas que a gente não falava fazia tempo. Aliás, deixa eu te perguntar. Você já tentou ficar um dia inteiro sem tecnologia? Comenta-nos aqui embaixo qual foi a maior loucura que você já fez para se desconectar. Ou se você conseguiria sobreviver a um detox digital desses. Eu quero ver quem é mais forte, eu ou vocês. E não vale comentar usando o carregador escondido, hein? Mas calma, porque a história não para por aí. Quando eu estava começando a aceitar a ideia, percebi que meu marido estava diferente. Ele parecia mais leve, mais presente. Só que, de repente, ele começou a receber mensagens no relógio inteligente dele. Isso mesmo. Ele tinha esquecido de esconder o próprio carregador do smartwatch. Eu fiquei olhando para ele meio incrédula. Ué, não era detox digital para todo mundo? Ele ficou vermelho, tentou disfarçar, mas não teve jeito. A gente caiu na risada. E eu percebi que, no fundo, o detox era mais sobre intenção do que sobre perfeição. Naquele momento, eu tive vontade de desistir. Pegar o relógio dele, achar o carregador escondido e maratonar série até o fim do dia.
mas alguma coisa me segurou. Talvez fosse a conversa boa, talvez fosse a sensação de estar realmente ali, presente. Talvez fosse só teimosia mesmo. E aí, no fim da tarde, a gente saiu para caminhar. Sem celular, sem música, só nós dois. E foi ali, andando de mãos dadas, que eu percebi o quanto a gente tinha se afastado sem perceber. O quanto a gente precisava daquele tempo juntos, sem distração. Quando a noite chegou, eu já estava quase gostando da ideia. Mas aí veio o golpe final. Meu marido me entrega uma caixinha com todos os carregadores dentro. Parabéns, você sobreviveu ao detox digital. Eu ri, mas confesso, a primeira coisa que fiz foi correr para carregar o celular. E adivinha? Não tinha nenhuma mensagem urgente, nenhuma ligação perdida, nada que não pudesse esperar. A vida tinha seguido normalmente. E eu tinha ganhado um dia inteiro de verdade, com quem eu amo. Agora me conta, você acha que um detox digital pode salvar um relacionamento? Ou será que a gente só precisa aprender a equilibrar as coisas? Deixa aqui nos comentários o que você faria se seu parceiro escondesse todos os carregadores da casa. Eu tô curiosa para saber se eu sou a única que passaria esse perrengue. No fim das contas, eu aprendi que a gente não precisa de um detox radical todo dia, mas de vez em quando vale a pena desligar tudo e prestar atenção no que realmente importa. E se você quiser tentar, só não esquece de esconder o carregador do smartwatch também. Vai por mim.